Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Rafael, eu sou professor de matemática da Escola Edir Ribeiro. Galera, o projeto atual é fantástico, tá gente? O projeto Aprovação Edir Ribeiro, tá gente? Semanalmente a escola vai postar simulados de matemática e português, onde cada um de vocês vai tentar resolver, tá? E no finalzinho da semana, geralmente quinta ou sexta-feira, o professor Rafael e o professor Wagner posta a videoaula da solução das questões. Beleza, pessoal? Então, tentem fazer, tá? Durante a semana, segunda, terça, quarta, e a partir da quinta-feira, acessem a videoaula, tá? Da correção. Beleza? Então vamos à correção da primeira questão do simulado, tá? Acompanhe a leitura. Vou pegar o notebook. Questão 1 de matemática. Uma empresa produziu no primeiro trimestre 3.200 peças. No segundo trimestre, a mesma empresa produziu 400 peças a mais que no primeiro trimestre. Atenção à pergunta. O número de peças que a empresa produziu no semestre é igual a... Galera, uma questão tranquila que envolve apenas a operação da adição. Tá, gente? Uma questão muito simples. Só que atenção aos conceitos. Percebam, essa empresa, no primeiro trimestre, produziu 3.200 peças. Show? Informação retirada do texto da questão, do simulado. No segundo trimestre, a mesma empresa produziu 400 peças a mais do que no primeiro trimestre. Pessoal, se no segundo ela produziu 400 a mais, isso quer dizer que eu vou pegar a produção do primeiro trimestre e vou adicionar 400 peças. Simples, correto? Então, ó, 3.200 peças do primeiro trimestre mais 400 peças a mais do segundo trimestre. 3.200 mais 400. Então, nós teremos, ó, no segundo trimestre, 3.600 peças. Molezinha. Então, nós temos aqui 3.200 peças no primeiro trimestre e no segundo trimestre, 3.600 peças. Muito simples. Atenção à pergunta. O número total de peças que essa empresa produziu no semestre. Professor, no semestre? Sim. Percebam que cada trimestre, tá, equivale a 3 meses. Tá? Então, se ele pediu no semestre, na verdade, é a soma do primeiro trimestre com o segundo trimestre. Então, eu somar a quantidade de peças do primeiro trimestre com a quantidade de peças do segundo trimestre, nós teremos 3 meses mais 3 meses, nós teremos 6 meses. E 6 meses equivalem a um semestre, tá? Então, muito simples. Quando eu somo, tá, as quantidades de cada trimestre, nós teremos a quantidade total no semestre. Beleza, pessoal? Então, nós pegaremos 3.200 e vamos adicionar, vamos somar a 3.600. Muito simples. Vamos lá. 3.200, primeiro trimestre, mais 3.600, segundo trimestre. Então, no meu semestre, tá? Essa empresa produziu quanto, gente? Ó,
0 com 0, 0. 2 mais 6, 8. 3 mais 3, 6. Então, o número total de peças no nosso semestre, tá? Foram 6.800 peças. Tá, pessoal? Alternativa correta, lá no nosso simulado, letra D de dado. Pessoal, uma questão simples, onde nós só trabalhamos com a operação fundamental da adição. A gente só teve que o quê? Que interpretar, tá? E retirar a quantidade total do segundo trimestre e encontrar a quantidade do nosso semestre. Muito fácil, muito simples, tá, pessoal? Vamos agora à segunda questão do simulado de matemática. Vem comigo. Atividade 2. Um motorista percorreu 800 quilômetros em 6 dias. Nos 5 primeiros dias, andou 120 quilômetros por dia. Atenção à pergunta. A distância que o motorista percorreu no 6º dia foi: letra A, 100 quilômetros, letra B, 200, letra C, 300 ou letra D, 400 quilômetros. Pessoal, questãozinha muito fácil, tá? Onde nós vamos trabalhar apenas com a multiplicação, gente, com a multiplicação e em seguida uma continha de subtração. Percebam, gente, esse motorista, ele percorreu 800 quilômetros em 6 dias. Só que nos 5 primeiros dias, tá? Ele andou 5 quilômetros a cada dia. Pessoal, ele andou 5 quilômetros a cada dia. Qual foi a pergunta? A distância percorrida no 6º dia. Pessoal, muito simples. Se ele nos 5 primeiros dias, ele andou 5 por dia, tá? Se ele andou 5 quilômetros em cada dia, nos 5 dias, ele andou 25 quilômetros, né? Nós vamos pegar 5 dias e vamos multiplicar pela distância percorrida a cada dia, né? Gente, olha só, me desculpa aqui, olha só, o tio colocou errado, não foi 5 quilômetros, ele andou 120 quilômetros a cada dia, tá, gente? Perdão, o tio copiou errado aqui, tá? Então, ó, ele andou 120 quilômetros a cada dia. Então, se ele andou 120 a cada dia, nos 5 dias eu vou multiplicar 120 por 5. Simples. Então, ó, 120 vezes 5. Se em cada dia ele andou 120 quilômetros, correto? Ó, para multiplicar 120 por 5 é fácil, ó. 5 vezes 0, 0. E eu multiplico, ó, o 12 pelo 5. 12 vezes 5, 60. Tá, gente? Então, ó, nos 5 primeiros dias, ele andou 600 quilômetros. Ficou fácil. Se nos 6 dias ele andou 800, no 6º dia é o que falta para chegarmos a 800. Então, seria 800 menos 600. Ele andou 600 no primeiro dia e no último dia, no 6º dia, ele andou essa diferença, né? Para os 800 quilômetros, que foi a distância total. Então, 800 menos 600, no 6º dia, ele andou 200 quilômetros. E olha como casa direitinho, gente, ó. Nos 5 primeiros dias, 600, mais a distância percorrida no 6º dia, 600 mais 200, 800 quilômetros. Muito simples também, gente. Então, no 6º dia, esse motorista percorreu
200 quilômetros. Muito fácil, uma questãozinha de multiplicação seguida de uma subtração, operações fundamentais básicas da matemática, galera. Beleza? Vamos agora, antes, 200 quilômetros, a alternativa correta é letra B de bola. Então, a alternativa correta da atividade 2 é B de bola. Então, vamos agora à próxima atividade, atividade 3, questão 3. Pessoal, atividade 3. Com R$ 912, poderei comprar 6 gravatas ou 4 camisas. Qual é o objeto mais caro e quanto ele custa a mais que o mais barato? Pessoal, questão molezinha, questão onde cada aluno vai utilizar duas divisões seguido de uma subtração. Gente, operações fundamentais básicas. Então percebam, pessoal, que com R$ 912 a gente consegue comprar, percebam, 6 gravatas ou 4 camisas. Uma coisa ou outra, certo? E qual é a pergunta? Qual é o objeto mais caro? Qual é o objeto mais caro? A gravata ou a camisa? Certo? E segunda pergunta, quanto ele custa a mais que o mais barato? Então percebam, encontrar o valor da gravata e da camisa é simplesmente pegar o total que eu tenho e dividir pela quantidade de objetos que eu consigo comprar. Se com R$ 912 eu compro 6 gravatas. Qual é o valor de cada gravata? Eu vou pegar o meu montante e vou dividir por 6, tá? Vou encontrar o valor de cada gravata. Então percebam, 912 dividido por 6. 9. Eu consigo dividir por 6, umzinho. 1 vezes 6, 6. Para 9, 3. Desço o meu umzinho. 31 dividido por 6. Lá da tabuada do 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 31, sobra uma unidade. Né? Vou descer, vou finalizar descendo o 12. E agora vou dividir 12 por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Então percebam que o valor de cada gravata é R$ 152. Se eu multiplicar o valor de cada gravata por 6, eu tenho o meu montante, o meu total. Agora nós vamos encontrar o valor de cada camisa, né? Eu vou pegar o montante e vou dividir pelo número total de camisas, por 4. Então, ó, aqui no cantinho, 912 dividido por 4. 912 dividido por 4. Uma continha de divisão simples. Então, ó, 9 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Desço o meu umzinho. 11 dividido por 4, 2 novamente. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. E finalizo descendo o meu 2. 32 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Então percebam que nós temos aqui, ó, o valor da minha camisa, de cada camisa. Então cada camisa custa R$ 228 e cada gravata custa R$ 152. Então a primeira pergunta, qual é o objeto mais caro? O objeto mais caro
é a minha camisa. Ela custa R$ 228. E a segunda pergunta, quanto esse objeto mais caro custa a mais que o objeto mais barato? A segunda pergunta é essa diferença, ó, do objeto mais caro para o objeto mais barato. Nós faremos uma continha de subtração. 228, que é o objeto mais caro, menos o objeto mais barato, R$ 152. Então, uma continha simples, ó. 8 menos 2, 6. O 2 é menor do que o 5. Eu pego emprestado aqui com um 2 ao lado. 12 menos 5, 7. 1 menos 1, 0. Então, o objeto mais caro, ele custa a mais que o objeto mais barato, R$ 76. Então, a alternativa correta, ó, o objeto mais caro custa, ó, o objeto mais caro é a camisa e ela custa R$ 76 a mais que a gravata. Opção correta, letra C de casa. Galera, uma questãozinha simples, tá? Que com calma o aluno não vai errar, tá? Na escola, não vai errar em um processo seletivo qualquer. Beleza, pessoal? Então, atenção agora à próxima questão, a quarta questão. Eu vou encerrar esse vídeo, tá? E no vídeo de baixo, eu já começo corrigindo a quarta questão. Beleza? Então, vem com o professor.